Utiliza-se um transistor como interruptor temporizado. O experimento consiste em atrasar o acendimento de um diodo LED. Para isso colocaremos um capacitor em paralelo com a união base-emissor, sendo que este demora em carregar-se e portanto em subir a tensão entre seus terminais. Até que esta tensão não chegue a 0,6 volts, o transistor não conduz. Quando conectamos a alimentação, o transistor, que está em corte, passa a conduzir depois de um tempo, que é o que vem dado pela carga do capacitor. O circuito. O circuito é muito simples, bastará que a tensão na base seja 0,6 volts mais positiva que a do emissor. Neste caso, a resistência R1 é a que nos proporciona a corrente que entra pela base. A tensão do capacitor tem que alcançar 0,6 volts no experimento A e 1,2 volts no experimento B. A corrente que circula pela base virá dada pela fórmula IB igual 9 volts menos 0,6 volts, dividido por R1. Esta corrente se caracteriza porque sempre é de valores muito pequenos, microamperes, ou no máximo algum miliampere no caso de transistores de pequena potência como este. Para comprovar o estado de condução do transistor, colocou-se um diodo LED que nos indica quando o transistor passa ao estado de condução. A corrente que circula pelo coletor é a da base multiplicada pelo ganho do transistor, B, que neste caso é de 100 aproximadamente, segundo nos indica o fabricante. Temporização. Tudo o que foi dito no ponto anterior, quer dizer, o funcionamento do transistor, ocorrerá quando a tensão entre base e emissor seja de 0,6 volts, fato que não acontecerá instantaneamente, mas sim à medida que passe o tempo e o capacitor vá se carregando pouco a pouco com a corrente que passa através da resistência R1. Portanto, até agora tínhamos visto que por esta resistência passava a corrente de base, o que é verdade, mas esta circula quando a corrente de carga do capacitor vai se reduzindo ao chegar à sua tensão final. Este dispositivo, ao ter um diodo, o da base emissor, entre seus extremos, só pode ser carregado até 0,6 volts. Então o capacitor começa a carregar-se desde 0 volt, pouco a pouco, até que ao alcançar os 0,6 volts ativa o transistor e a carga se detém por ter um diodo nos seus extremos. Se não existisse esse diodo, ou seja, se a rede R1, C1 estivesse sozinha, o capacitor se carregaria até a tensão de alimentação. Aumento da capacidade e da resistência. Se montamos o circuito B, vemos que só acrescentamos um resistor, R3, em série com R1 e um capacitor, C2, em paralelo com C1. Desta forma aumentamos a resistência e a capacidade, e portanto, a temporização, que é diretamente proporcional ao valor da capacidade e da resistência, isto é, quanto maior seja a resistência ou a capacidade, maior será o tempo de temporização, já que a carga será mais lenta. Aumento da tensão de carga. Na montagem B, temos outra modificação com relação à montagem A, e é que se acrescenta um diodo, D1, em série com a base, emissor do transistor, que é outro diodo, de maneira que para que conduzam se necessitará em total uma tensão de 0,6 mais 0,6 igual 1,2 volts. Desta forma o capacitor se carregará até esta tensão, duplicando a anterior e portanto aumentando o tempo da temporização até que o transistor conduza e se ilumine o diodo LED. Precauções. Nesta montagem não podemos alterar a resistência da base nem a do coletor, R2, a qualquer valor. Devemos ter presente os valores limites de potência e intensidade que o coletor pode suportar sem destruir-se. Como valores a seguir devemos procurar não ultrapassar a corrente da base em torno a 500 mA e a corrente de coletor dos 50 microamperes, para tensões de coletor, emissor de 9 volts.